Bom, perseguições policiais são erradas, perigosas, causam pânico, acidentes, todo mundo concorda, certo? Mas também são viciantes de se assistir e rende boas histórias. Porque ali, naqueles segundos de caos, a realidade vira cinema e os carros viram protagonistas de histórias reais, com o motor gritando mais alto que a sirene. Entre esquinas, rodovias e helicópteros no céu, existe uma guerra silenciosa entre lei e crime, polícia e ladrão, onde o volante é uma arma e escapar é uma arte. E nessa tal arte, poucos carros foram tão eficazes quanto ele, o Subaru WRX. Um carro feroz, um carro lobo em pele de cordeiro, fácil de roubar, difícil de se pegar. Tão lendário nas ruas que acabou entrando até no cinema e virou ícone em um dos filmes de perseguição mais cults da última década, Baby Driver. Mas a pergunta é, como esse monstro japonês, nascido para correr na neve, no cascalho e na terra, virou o vilão número 1 da polícia no Reino Unido, na Nova Zelândia e também na Austrália? Hoje você vai descobrir como surgiram as fugas mais ousadas da história moderna, os nomes lendários desse submundo e como os bandidos atacavam e escapavam sem dar chances à polícia, e por que o WRX se tornou o carro perfeito para desaparecer na noite. Essa é a história do carro que não pedia passagem, ele simplesmente destruía vidraças e abria o caminho. O WRX em mãos erradas. Parte 1. As primeiras fugas. Historicamente, quando você encontra o crime organizado, você também encontrará automóveis usados para fugir das autoridades. A 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que iniciou a era de proibição dos anos 20 e início dos anos 30, tornou ilegal a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas intoxicantes, o que deu origem a contrabandistas que transportavam bebidas alcoólicas de partes rurais dos Apalaches e importavam bebidas alcoólicas do Canadá, com veículos apodrecidos para fugir da aplicação da lei. A primeira perseguição policial conhecida ocorreu em 1917 em Dayton, Ohio, quando um motorista se recusou a parar para a polícia e os policiais iniciaram a perseguição em seus próprios veículos. No entanto, foi somente nas décadas de 60 e 70 que as perseguições policiais em alta velocidade se tornaram mais comuns, devido ao surgimento da cultura automobilística e o aumento dos índices de criminalidade. Durante esse período, muitos departamentos de polícia começaram a usar veículos mais potentes e rápidos, como o Ford Mustang e o Chevrolet Camaro, para melhor perseguir os suspeitos em fuga. Desde então, todos os anos, os Estados Unidos testemunham um número impressionante de perseguições policiais em alta velocidade, ultrapassando a marca de 250 mil casos, colocando o país no topo do ranking global de perseguições. No entanto, a eficácia na captura dos suspeitos em fuga deixa a desejar. De todos os incidentes, entre 6.000 a 8.000 terminam em colisões. Aproximadamente 500 pessoas perdem a vida nesses acidentes e mais de 5.000 sofrem algum tipo de lesão, leve ou grave. Embora os dados nacionais não apareçam extremamente alarmantes, as perseguições policiais em estados como a Califórnia produzem números particularmente preocupantes, especialmente em Los Angeles. Na verdade, entre 1996 e 2015, por exemplo, a Califórnia foi o estado com o maior número de fatalidades relacionados a perseguições policiais, com 827. Dados da Patrulha Rodoviária da Califórnia revelam que apenas 57,7% dos indivíduos são capturados, enquanto o restante consegue escapar do alcance das autoridades, uma tendência que parece se agravar com o passar dos anos. A explicação para essa realidade pode ser encontrada na história do crime organizado e a sua associação com veículos de alta performance. A habilidade dos criminosos em escapar das forças da lei frequentemente se deve à incapacidade da polícia de acompanhar a evolução constante na velocidade e desempenho desses veículos utilizados nas fugas. De fato, parece haver uma receita
ferramenta comum entre os fugitivos que lhes permite continuar a frustrar as tentativas de captura por parte da polícia. A dinâmica das perseguições policiais é complexa e multifacetada. Enquanto os criminosos adaptam-se rapidamente, utilizando veículos cada vez mais rápidos e manobráveis, as forças policiais enfrentam desafios significativos para manter o passo. A evolução tecnológica dos veículos utilizados em fugas por criminosos é um fator crucial nesse cenário. E, por exemplo, a introdução de carros com sistemas de segurança mais sofisticados e a capacidade de atingir velocidades elevadas em curtos períodos também aumenta as dificuldades das forças da lei em efetuar capturas bem-sucedidas. Tá aqui. Além disso, as táticas de fuga empregadas pelos suspeitos em perseguições policiais são cada vez mais astutas e variadas, incluindo manobras evasivas que exploram as vulnerabilidades nas estratégias de perseguição e a utilização de rotas de fuga planejada. Essa realidade impõe às autoridades a necessidade de investir em treinamento especializado, tecnologia avançada e estratégias de cooperação interagências para melhorar as taxas de sucesso em perseguições e capturas. A adoção de veículos policiais com um desempenho superior, como o Ford F-150 Police Responder, que é a viatura de perseguição mais rápida dos Estados Unidos, com uma velocidade máxima de 193 km/h. É um exemplo de como a polícia está buscando, talvez, nivelar o campo de jogo. Quando se pensa em carros, que são ícones de velocidade e força bruta, é quase automático imaginar aqueles supercarros que viram pescoços por onde passam, como uma McLaren reluzente, uma Ferrari vermelha vibrante ou uma Lamborghini com linhas que desafiam o vento. Esses carros são verdadeiras obras de arte sobre rodas, com motores que mais parecem sinfonias mecânicas e capazes de acelerar o coração tanto quanto o velocímetro. E no entanto, quando o assunto é carro de fuga, ser discreto é a chave. Não estamos falando de máquinas que anunciam sua presença com roncos e estampas chamativas. Estamos falando de carros que se misturam com a multidão, que não despertam suspeitas, mas que guardam sob o capô uma arma que ninguém está prestando atenção. E nesse jogo de gato e rato com as autoridades, houve um modelo que foi pioneiro a se destacar como o rei dos discretos, o Ford modelo 18 nos anos 50. O modelo 18 era o lobo em pele de cordeiro. Por fora, ele poderia ser confundido com o inofensivo modelo B, o mesmo tipo de carro que a polícia usava naquela época. Mas por baixo dessa fachada familiar, o modelo 18 escondia um coração selvagem, um motor V8 que entregava 65 cavalos de potência, uma vantagem significativa sobre os 50 cavalos dos carros policiais. Essa diferença pode não parecer muito hoje, mas naquela época era o suficiente para deixar policiais comendo poeira. Era mais do que apenas números. Era uma questão de atitude. O modelo 18 tinha uma resistência que o tornava confiável nas perseguições mais intensas e nos terrenos mais traiçoeiros. Ele era o parceiro ideal para os foras da lei, que precisavam de um escape rápido e eficaz. Não é surpresa que esse V8 tenha se tornado o queridinho de contrabandistas e criminosos notórios, como o infame casal Bonnie and Clyde. Entre os casos mais emblemáticos de fugas policiais da história, eles se destacavam tanto pela ousadia quanto pelo impacto cultural. Conhecidos por assaltos a bancos e confrontos armados, confiavam suas vidas a um Ford V8 de 1934, tão eficaz que o próprio Clyde Barrow teria escrito uma carta a Henry Ford agradecendo pela máquina que os ajudava a escapar com vida. Outro nome lendário da mesma década foi John Dillinger, o inimigo número 1. Especialista em fugas cinematográficas, ele também apostava em modelos Ford e Chevrolet para despistar o FBI e a polícia local. Em uma América ainda cheia de estradas de terra e sem pavimentações, um carro rápido e resistente podia ser a diferença entre liberdade e a prisão. No passado, Ford e a Chevrolet, reconhecendo a necessidade de carros mais robustos para os oficiais, começaram a oferecer modelos reforçados com motores mais potentes que o Ford modelo 18, alternadores mais robustos, baterias de maior capacidade e pneus reforçados. Essas máquinas eram verdadeiras fortalezas sobre rodas, projetados para enfrentar as perseguições mais desafiadoras e garantir que a justiça pudesse manter o ritmo com os criminosos mais astutos. Em 1956, a Chevrolet decidiu
decidiu seguir os passos da Ford. E pouco mais de 12 anos depois, em 68, a Dodge entrou com tudo nesse mercado competitivo. A Patrulha Rodoviária da Califórnia fez um pedido especial, o Dodge Polara Pursuit. Esse carro era uma verdadeira revolução sobre rodas para a época, equipado com um motor V8, um carburador de 4 barris, um eixo de comando de válvulas especial, escapamento duplo e uma impressionante potência de 375 cavalos. Com uma velocidade máxima de 240 km, o Dodge Polara era praticamente imbatível, deixando até mesmo os mais potentes carros americanos para trás e por muito. Já no velho continente, na Europa, as preferências e necessidades eram diferentes. Os europeus precisavam de carros menores e mais ágeis para navegar pelas suas estradas estreitas e sinuosas. O Cosworth Sierra 150, por exemplo, era a escolha ideal para as vias britânicas, enquanto na Alemanha o BMW E34 M5 reinava supremo. O E34 M5 era um sedã esportivo montado com precisão, alimentado por um motor de 6 cilindros em linha, naturalmente aspirado, com comando de válvulas duplas e mais de 300 cavalos de potência. A Mercedes também não ficava para trás com seu 500e, um modelo desenvolvido em colaboração com a Porsche, que também se encaixava perfeitamente nessa categoria de carros de alta performance. Esses veículos não eram apenas as escolhas principais dos oficiais da lei, eles também se tornaram os favoritos dos ladrões mais audaciosos. Eram carros perfeitos para os asfaltos rápidos e fugas ágeis, ideais para roubar joalherias e caixas eletrônicos por toda a Europa. Mas havia um modelo que se destacava ainda mais nesse nicho de carros de trabalho sujo e que, para piorar a situação das autoridades, estava fora do alcance da polícia. Esse modelo era o Opel Omega, que passou por uma transformação radical nas mãos da engenharia da Lotus, tornando-se uma máquina ainda mais cobiçada pelos criminosos e um verdadeiro desafio para as forças da ordem. Nos Estados Unidos, a tendência dos anos 90 e início dos anos 2000 para sedãs potentes não teve o mesmo impacto dramático. O Impala SS, com seu robusto motor LT1 derivado do Corvette, era o mais cobiçado entre os sedãs. Os oficiais da lei tinham como favorito o Mercury Marauder, equipado com um sofisticado motor V8 de duplo comando de válvulas, uma herança direta do Mustang Mach-1. Esse veículo reinou como o melhor à disposição dos oficiais até 2006. Outras perseguições alucinantes também aconteceram na década de 90, que capturou a atenção do público e agora tinha câmeras ao vivo. Em 94, o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson protagonizou uma das perseguições mais midiáticas da história moderna. A bordo de um Ford Bronco, Simpson cruzava as rodovias de Los Angeles enquanto o país inteiro o assistia. A cena, transmitida ao vivo para cerca de 95 milhões de pessoas, transformou aquela fuga em um evento histórico e elevou o status do veículo, a ícone da cultura pop. Ao longo das décadas, alguns carros se tornaram verdadeiros ícones das fugas policiais. Modelos como Chevrolet Camaro e Pontiac Trans Am dominaram o imaginário popular, sendo frequentemente associados a contrabandistas e ladrões em fuga. Esses carros não apenas eram rápidos, eles tinham atitude, e por isso mesmo se tornaram estrelas em filmes como Smokey and the Bandit, onde o carro era mais do que um veículo, era o protagonista da fuga. Outro carro surgiu no meio desse cenário europeu, o Volvo 850 T5R. Com um visual discreto de carro familiar, surpreendia com um desempenho impressionante e tração dianteira eficiente, especialmente nas ruas molhadas e traiçoeiras da Europa. Era a escolha certa dos vilões. Mas enquanto o Ocidente usava a brutalidade dos V8 e a robustez dos sedãs esportivos, algo diferente estava nascendo no Japão. Era o início de uma nova era dos carros de fuga, menores, mais leves, com tração integral e desempenho explosivo. E entre eles, um nome começou a se destacar: o Subaru WRX. Parte 2. WRX no crime. Em 92, a Subaru lançou aquele que se tornaria seu modelo mais icônico, o Impreza. A marca japonesa, que até então era conhecida por seus veículos confiáveis e discretos, enxergava uma oportunidade única: criar um carro compacto que unisse engenharia sofisticada, tração integral e desempenho esportivo, tanto para as ruas quanto para os palcos mais extremos do automobilismo. O Impreza, de primeira geração, surgiu como um substituto de entrada abaixo do Legacy, trazendo dimensões menores, peso reduzido e um visual
visual mais agressivo, especialmente nas versões mais potentes. Mas o que realmente o diferenciava era a arquitetura mecânica, tração integral de série em quase todas as versões, e o famoso motor boxer de 4 cilindros opostos, que garantia um centro de gravidade mais baixo e estabilidade superior em curvas. No Rally, o Imprensa não demorou a mostrar a que veio. A Subaru e a ProDrive rapidamente prepararam a versão Imprensa 555 para substituir o Legacy no WRC. Com melhorias técnicas que o tornaram mais ágil e responsivo, motor EJ20 Turbo, cerca de 300 cavalos, câmbio sequencial e diferenciais ativos. A estreia competitiva foi em 93 e a lenda virou lenda em 95 com o título mundial de Colin McRae. Nas trilhas de terra e asfalto, o Imprensa se tornou símbolo de ousadia, controle e confiança em altas velocidades. Já já eu te conto mais sobre o Imprensa 555 no mundo das corridas. Pois além das glórias em pista, ele virou um cult, um carro admirado por muitos, e fez uma verdadeira revolução, tanto para o bem quanto para o mal. O veículo passou a ser oferecido em diversas versões para o público geral, adaptados às regulamentações de cada país. Modelos como o WRX e o ainda mais extremo WRX STI traziam para o dia a dia a alma das corridas. Rodas de liga leve, aerofólios, capô com entradas de ar e motores turbinados davam ao carro uma personalidade única, agressiva e funcional. Era um carro que você podia usar para ir ao trabalho de manhã e levar a um track day à tarde. Enquanto outros compactos esportivos da época usavam tração dianteira, o Imprensa oferecia controle total em qualquer terreno, com aceleração surpreendente mesmo em condições adversas. Em países com neve como Japão e Canadá e partes da Europa, ele virou quase uma obsessão, e sua dirigibilidade era tão equilibrada que até motoristas comuns sentiam que estavam no controle de algo especial. Na época do seu lançamento, o preço base de um WRX no Japão girava em torno de $22 mil, enquanto o STI podia ultrapassar os $30 mil dependendo da versão. Valores que, para o que ofereciam, tração integral, motor turbo e desempenho de carro de competição, eram considerados uma verdadeira barganha. Isso só aumentou o seu apelo entre jovens entusiastas e pilotos amadores. E foi justamente na Austrália que o Imprensa encontrou um dos públicos mais apaixonados. As estradas sinuosas, o clima variado e o amor nacional pelo rally criaram o cenário perfeito para que o modelo explodisse em popularidade. O WRX virou um ícone cultural, ganhando o apelido de Rexy, aparecendo também em filmes locais, encontros de tuning e sendo o protagonista em uma das maiores cenas automotivas dentro da Austrália. A combinação de preço competitivo, confiabilidade mecânica e desempenho explosivo fez com que ele se tornasse objeto de desejo imediato, tanto que, por anos, foi um dos carros esportivos mais vendidos da região, e até hoje, muitos são vistos diariamente nas ruas. Dentro das pistas, com os títulos de construtores em 96 e 97, realmente solidificava a marca Subaru no coração e na mente dos entusiastas ao redor do mundo. Era o que a gente sempre diz por aqui, em todos os nossos vídeos: vença no domingo, venda na segunda. Porém, nem tudo era mil maravilhas, havia um pequeno problema: Subarus eram meio fáceis de se roubar. No Japão, dentre os países desenvolvidos, tinha uma taxa de criminalidade extremamente baixa. Isso fazia com que os sistemas de antifurto dos WRX fabricados no Japão fossem praticamente ineficazes, quase inexistentes, pois não era necessário. Travas nas portas e cilindro de ignição com chave eram padrão, mas sem um imobilizador que desativasse o ECU e impedisse os injetores de funcionar quando a chave correta não fosse detectada pelo transponder. Era um alvo fácil para os ladrões. Quando o WRX foi exportado para a Austrália, eles rapidamente se tornaram a ferramenta preferida dos Ram Raiders. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, uma forma brutal e altamente eficaz de crime urbano se espalhou por cidades como Sydney, Londres e Auckland, os Ram Raids. A tática era simples e devastadora. Ladrões usavam carros potentes para literalmente arrebentar vitrines de lojas e joalherias durante a madrugada, roubando tudo o que podiam em poucos minutos antes de fugir a toda velocidade pelas ruas da cidade. Mas a parte de arrebentar vidraças era fácil, a fuga que era o verdadeiro desafio. Por isso,
era necessário ferramentas adequadas. Esses criminosos eram geralmente jovens entre 16 e 30 anos, muitas vezes já ligados a gangues locais ou rede de roubos de reincidentes, que escolhiam seus veículos de forma estratégica. Além do Subaru WRX, o rival de rally, o Mitsubishi Lancer Evo, e também o Holden Commodore V8, eram a tríade favorita desses meliantezinhos. Elemento cara de pau. O carro roubado era acelerado contra a vitrine da loja ou joalheria, criando uma entrada improvisada. Em poucos minutos, os criminosos limpavam o local e fugiam antes que a polícia conseguisse reagir. Em alguns casos, os valores roubados ultrapassavam os 200 mil, podendo chegar a $1 milhão em certos casos, que eram então repassados ao mercado negro. Somente no Distrito Financeiro Central de Sydney foram mais de 200 Ram Raids entre 94 e 97. Só que um carro se destacava de forma absurda: os Subarus, aliás, os Rexes. Os Rexes mantinham a desejável característica das 4 portas, mas com tração integral e um chassi ágil. Era mais ágil nas ruas estreitas da cidade, especialmente em pistas molhadas. Essa explosão de Ram Raids foi recebida com reações imediatas das companhias de seguro e dos departamentos de polícia de New South Wales. As seguradoras como a GIO, QBE e CGU não asseguravam nenhum Subaru WRX sob nenhuma condição, e aquelas que o faziam, como a RACV, AMI e a FAI, frequentemente apresentavam prêmios de seguro astronômicos, fazendo com que os entusiastas arcassem com o peso financeiro da atividade criminosa. A polícia de New South Wales, no entanto, tinha um truque na manga: comprariam 3 Subarus WRX para serem usados como unidades da patrulha rodoviária e interceptar os Ram Raiders antes que pudessem desaparecer na noite pela autoestrada e rapidamente igualariam o jogo. No Reino Unido, a história era idêntica. Modelos Imprensa Turbo 2000, que eram a versão britânica do venerável WRX, e o seu rival, o Mitsubishi Lancer Evo, importado pela Halliart, estavam causando estragos para as forças policiais locais. Ambos os carros se tornaram os protagonistas de uma das perseguições policiais mais perigosas já registradas. E em 25 de março de 2000, em Baingstoke, na Inglaterra, cerca de 1 hora de Londres, 6 indivíduos invadiram um atacadista e os esvaziaram em 7 minutos. Eles colocaram o saque em 2 carros roubados que esperavam do lado de fora, um Lancer Evolution 6 e um Subaru Turbo. Então, fugiram com os bens roubados. Sem que eles soubessem, o alarme do depósito alertaria a polícia local, e rapidamente uma perseguição se iniciaria envolvendo 4 forças policiais, 3 helicópteros e mais de 200 km percorridos. Mesmo a 240 km por hora, os patrulheiros não conseguiam alcançar o Evo 6 e nem o Imprensa. Mas o helicóptero da polícia de Chiltern nunca os perdeu de vista. Achando que haviam despistado a polícia, os criminosos pararam num posto de gasolina para abastecer, mas logo uma viatura os reencontrou, forçando-os a fugir e abandonar um cúmplice, que foi preso ali mesmo. Mais adiante, o Lancer Evo caiu em uma armadilha com faixas de pregos, teve o pneu estourado e os fugitivos acabaram correndo a pé. Depois de 2 horas, 240 km de distância e uma caçada de Basingstoke até West Midlands, foram presos e condenados a 11 anos no total. Tá, mas cadê o Subaru? Bom, ele não seria o protagonista desse vídeo à toa. O Subaru Turbo, no entanto, conseguiu escapar apenas para ser usado em outro assalto à mão armada no dia seguinte. A Subaru, como empresa, entrou em uma corrida desesperada para salvar sua reputação, já que o WRX, que foi projetado para ser um carro de rally legalizado para as ruas, agora era o ator principal, vencendo o Oscar de melhor carro de fugas e crimes na Nova Zelândia, na Austrália, Reino Unido e até mesmo em partes nos Estados Unidos. A NRMA e a Subaru passaram a trabalhar juntas para tornar o Imprensa mais difícil de roubar, equipando-os com imobilizadores com teclado instalados nas concessionárias, exigindo que um código fosse digitado antes que o carro pudesse ser ligado. Em 2003, os carros novos passaram a ter data dots, pequenos pontos na lataria que continham o número de identificação do veículo. Embora isso tenha diminuído um pouco, a onda de Ram Raids não interrompeu completamente, pois cada geração subsequente do WRX, do Bug Eye ao Blob Eye até o Hawkeye, tornava-se mais potente, mais rápido, com velocidades máximas maiores e continuava sendo a escolha ideal para as fugas. Ah, e veja bem,
Muito antes do filme Baby Driver colocar o WRX nos holofotes da cultura pop, e acredite, literalmente todo dono de Subaru já viu aquela cena de perseguição. E se você nunca viu esse filme, meu caro, você tá vacilando demais. Yeah, you do. Real, yeah. You slide to the left. Mas enfim, o WRX era mais sinistro e desempenhava um papel importante no submundo do crime e do mercado criminoso. Ele era o transportador perfeito de mercadorias roubadas, do ponto do roubo até as mãos das redes criminosas. E talvez, se a Subaru nunca tivesse feito o WRX tão bom quanto ele é, ele teria sido apenas mais um carro econômico para te levar do ponto A ao B. E mais nada. Ah, e essas histórias nunca terminam. Por exemplo, em dezembro de 2024, um Subaru Outback foi usado em mais um Ram Raid em Canberra, onde o veículo foi dirigido para dentro de um shopping center e posteriormente contra as portas de vidro de uma loja de penhores. E pensar que o mesmo carro usado para arrombar lojas também foi vencedor de corridas e que colocou a Subaru no topo do mundo da categoria mais disputada dos anos 90. E foi nas mãos de um maluco que virou lenda, Colin McRae, sem freio, sem medo e sem pedir licença. Foi o pontapé inicial de toda a história do imprensa, mas calma aí, se ajeita aí que eu te conto mais dessa história em 5 segundos, conforme prometido.